Olá, o meu nome é Catarina, estamos aqui hoje para falar de outro livro, neste caso O Deus das Pequenas Coisas, de Arundhati Roy. Certamente estarei a dizer o nome de forma errada, tudo bem. Esta é uma autora indiana e este livro especificamente é publicado em 1997, no ano do meu nascimento. Acho que este é o único livro de ficção da Arundhati, todos os outros são não ficção e, como vão perceber ao longo deste vídeo, se é que já não leram o livro, é uma autora extremamente politizada, muito expressiva contra vários setores da sociedade indiana. Ela que é indiana, escreve inglês, mas vive em Delhi, assim como, por exemplo, Salman Rushdie, que também é um desses casos, não é? Aquela literatura anglófila, como se costuma dizer. A Arundhati, ela é uma figura muito polémica por criticar avidamente, como eu disse, alguns setores da sociedade, nomeadamente das elites. E criticando as elites, ela conseguiu se aproximar das camadas mais marginalizadas da sociedade, o que é em si muito interessante se olharmos para o contexto deste livro. Este livro passa-se na Índia, em Kerala, numa região da Índia que, por curiosidade, é uma das primeiras, se não a primeira, a ser ocupada pelos portugueses a quando dos descobrimentos. E é uma região fortemente politizada. A Índia é um país que tem 4.000 anos de história. Este livro passa-se na Índia, especificamente na cidade onde eu vos disse, em Kerala, e um facto curioso é que este é um livro, esta é uma obra, primeiro é um romance, não é? Um género literário de romance, e é um livro muito peculiar, porque ele inicia-se logo com o desvendar, o descortinar, não é? Do clímax. Podemos afirmar que há vários clímaxes, digamos assim, ao longo do livro, é verdade. Mas não é um livro que seja daqueles que nós entramos e tentamos desvendar uma certa trama. Na verdade, não. Na verdade, o ponto fulcral das relações inter e intrapessoais entre as personagens dá-se logo desde o início, com a morte de uma menina de 9 anos, chamada Sophie Moll. Portanto, qual é o contexto deste livro? Nós temos uma família que são os Ipe. Os Ipe, que já vou explicar um bocadinho melhor, mas que são sírios cristãos, portanto eles não são hindus. Nós temos a Índia, que é um país maioritariamente hindu, em termos de religião, e depois temos muçulmanos e temos cristãos, é verdade, mas a religião hindu domina a Índia. E esta família, ela, enfim, é um pouco tanto trágica. Nós temos 2 irmãos gêmeos, que é o Esta e a Rael. Estes irmãos gêmeos são simbióticos, digamos assim, eles são quase como irmãos gêmeos em tudo, não só nas parecenças físicas, mas também na simbiose identitária e emocional, quase como algo transcendente, gêmeos siameses, digamos assim, em termos identitários. E estes gêmeos, eles têm uma mãe que se vai descolar muito do que é a normatividade em relação a uma mulher de uma casta alta. O que acontece é que esta mulher, ela transgride, assim como outras mulheres da família, sem querer ir muito a pormenor, esta família que se ramifica em várias personalidades, ela transgride, esta família transgride as normas. Quanto às mulheres, porque ou as mulheres são denominadas mulheres sem homem, ou elas são divorciadas, ou são simplesmente solteiras desde sempre, e é um facto trágico, digamos assim, que assombra a família. Obviamente que a única mulher que não pertence a uma destas categorias é a Mamashi, portanto a mãe de família, que casa com o Papashi e que tem depois os filhos. Esta mulher não é uma mulher sem homem, mas é uma mulher que sofre abuso nas mãos do homem. E, portanto, há aqui uma assombração relativamente às mulheres muito carregada que Arundhati tenta passar para quem lê como que um aviso cordial, digamos assim, do que se passa realmente nas sociedades, especialmente na Índia, com a sociedade de castas. A parte engraçada no meio disto tudo é mesmo a forma como a narrativa é desenvolvida em termos temporais. Há aqui
um cruzilhar de vivências históricas, temporais, porque a ação passa-se ora em 1969, ora em 1993. Portanto, nós sentimos que o tempo é estagnado, está estagnado na medida em que as tragédias principais elas são anunciadas de uma forma ou outra. E, portanto, quando as personagens regressam àquele local em 93 para olhar para os acontecimentos de 1969, não há nada ali, não há um choque, não há uma surpresa, não há um fator que as distancie do que acontecer durante tantas décadas que separaram os acontecimentos. E, portanto, essa é uma parte totalmente nova, digamos assim, face à maior parte da literatura que encontramos por aí, porque nós não andamos aqui à procura de um fator X, digamos assim, de clímax, de surpresa, não, porque o que nós percebemos é que há uma morte de uma jovem de 9 anos e que, na verdade, sim, nós só conseguimos perceber o que é que aconteceu realmente quanto a essa morte no fim do livro, mas no meio de todo esse percurso, dessa viagem, não é isso que importa. Este livro é muito mais. Ele é um livro de microcosmos situados no macrocosmo. E também isso relaciona-se com o título, não é? O Deus das pequenas coisas. O Deus como algo omnipotente, omnisciente, algo grande que está em todo o lugar. E as pequenas coisas, aquelas que, no fundo, só elas constroem o grande contexto. Antes até de vos falar um bocadinho do título e tantas outras coisas, queria dizer que não quero deixar passar já a noção de que a morte desta jovem Sophie Moll, ela é também simbólica. Porquê? Porque esta jovem Sophie, ela é prima dos gêmeos, mas ela não é indiana na sua totalidade, digamos assim, aos olhos da família Yip. Ela tem um pai que é inglês. Aliás, uma mãe que é inglesa. E, portanto, o que significa que ela é uma ela se traduz enquanto hibridez entre colonizador e colonizado. Ela simboliza uma figura, esta menina de 9 anos, de algo que ficou no meio, algo que ficou situada num processo histórico difícil, em que falamos de uma pós-independência da Índia em 47, que na verdade ela não se concretiza com o papel. Essa herança da colonização, essa herança do pós-colonialismo, ela está muito presente na figura desta pequena jovem de 9 anos. E não é só a Sophie que carrega em si a ideia do que é um pré e um pós-independência, porque na verdade não se esqueçam que os ingleses colonizaram a Índia durante 1 século e meio. E isso faz com que essa história, essa marca dos acontecimentos esteja presente nas pequenas coisas da narrativa, como por exemplo um resort que é construído ao lado da casa, da família, esse resort que em termos culturais e identitários nada tem a ver com a Índia, tem-se a ver com a herança inglesa na Índia. E, portanto, não só Sophie, mas também as pequenas coisas, os pequenos lugares, as pequenas construções, as pequenas linguagens, as heranças culturais, elas ficam e elas são enfim, são uma participação histórica de algo que, embora no papel tenha desaparecido, ainda lá permanece. Uma das particularidades mais bonitas, mais intrigantes em relação a este livro tem a ver com as impressões carregadas que Arundhati deixa em relação ao pós-colonialismo, como enquanto uma fase histórica muito difícil de se ultrapassar e muitas vezes até de se falar. Há uma referência constante neste livro que tem a ver com a Casa da História, História com H grande. E esta Casa da História, ela é uma casa que, para a cabeça dos gêmeos, na cabeça destes 2 gêmeos, existe fisicamente, mas quando o seu pai lhes fala sobre... O seu pai não, o seu tio lhes fala sobre esta questão, ele diz... Ele está a falar de uma metáfora, não está a falar da casa que estes gêmeos imaginam. Então o Shaku, que é
um homem desta família, uma personagem muito interessante, que se vocês lerem o livro vão achar muito intrigante, porque ele é todo ele contraditório, mas o Chaco diz, ele fala de ficar preso fora de uma casa, de ficar do lado oposto, ficar trancado fora dessa casa, e lá dentro ver os antepassados, ver as luzes ligadas, ver tudo a acontecer e nós não conseguirmos entrar. Esta é a herança pós-colonial. E a Casa da História, enquanto conceito, ela é um conceito que é misturado, mesclado em várias identidades, porque ora é uma metáfora, ora é associada a uma casa verdadeira. E os Gêmeos associam esta história da casa a uma casa que já existe e que tinha sido ocupada por ingleses. E, portanto, há toda esta simbiose entre colonizador e colonizada, todo o momento através de uma escrita, de uma literatura pós-colonial que a Arundhati tão bem executou no Deus das Pequenas Coisas. O próprio livro, nós estamos a lê-lo e nós sentimos que há aqui uma paragem no tempo. Há aqui uma preservação do objeto, do livro, porque ele não nos permite avançar e recuar para além daquele contexto que a autora nos passa. E essa ideia de preservação temporal, de estagnar temporal, independentemente das décadas passarem ou não, ela é muito emblemática neste livro e é traduzida por um símbolo que a Rael, uma a gêmea, carrega, que é um relógio que parou. Esse relógio parou e ele não avança. E ele é sintomático do que estas personagens vão viver ao longo das décadas. Embora elas cresçam, embora elas mudem de cidade, embora elas regressem, todo o contexto, todas as pequenas e grandes coisas permanecem estagnadas. Como eu vos falei brevemente, este título pode ter várias interpretações. Nós vemos o Deus das Pequenas Coisas e podemos olhar para o Deus como um Deus, como uma religião monoteísta e ver que o Deus, esta grande figura que chega a todo lado, que vê tudo, que está presente, que tem mão nas pequenas coisas, como podemos ver, olhar para isto como uma religião panteísta. Não se esqueçam que na religião hindu, que representa ali à volta dos 80% da população indiana, não há só um Deus. E há várias ideias do que é que são vários deuses presentes em vários lugares, que se tornam as pequenas coisas. Ao contrário da religião monoteísta, em que o Deus é todo ele presente, omnipotente. E, portanto, nós podemos olhar para este título e ver as pequenas coisas como parte de tudo, ou ver, incluindo a figura de Deus, ou ver o Deus como o detentor de todas as pequenas coisas. E essa é que é a parte interessante, também na ideia do pós-colonialismo, porque nós temos uma colonização por parte de uma nação que segue uma religião monoteísta, o catolicismo, ou o protestantismo, o que seja, e depois temos a nação colonizada, que cerca de 80% dessa nação segue uma religião panteísta. E essa a leitura que a Arundhati quer que nós façamos, que é, afinal, de onde é que nós nos posicionamos? Se nós lemos automaticamente um só Deus, nós somos a herança da colonização enquanto colonizadores, como Portugal, como França, como Espanha. Era um só Deus e nós levávamos essa de profecia, esses ditames para os outros lugares, sem respeitar necessariamente que esses lugares tivessem vários deuses. Então, essa também é uma brincadeira que eu sinto que a autora quis fazer, não sei se foi essa a sua intenção, mas foi uma das minhas leituras. E sim, obviamente que ia chegar um momento em que eu iria falar do sistema de castas. Uma das personagens, se não a mais importante, há várias personagens principais. Eu falei-vos dos gêmeos, não é? O Rael o Esta e a Rael. Falei-vos da mãe deles, a Amu. Falei, por exemplo, não falei ainda do Voluta. O Voluta é um outsider da família, portanto ele trabalha para a família, mas ele é considerado um intocável, ou seja, da casta mais reles perante aos olhos do hinduísmo. E o sistema de castas aqui, não se enganem, é muito, muito importante. Primeiro, porque no próprio livro nós vemos muito isto, as personagens se tratam de forma diferente consoante
as restantes personagens são de uma casta X ou de uma casta Y. Não há dúvidas quanto a isto, mas isto realmente é uma questão profunda e questão essa que a autora se debruçava, sobre a qual a autora se debruçava muito. Vocês, para terem uma noção, a autora criticou o Gandhi por vários escritos que o Gandhi tinha. O Gandhi escreveu várias coisas ali na década de 30 em que queria, no fundo, preservar o sistema de castas simplesmente de forma a incluir os intocáveis numa dignidade das castas, digamos assim. Portanto, a Arundhati criticou muito personalidades como o Gandhi e tantas outras por se posicionarem de uma forma comodista face ao sistema de castas, que é ultrajante, muito problemático. Segundo a autora, atenção, eu não tenho como falar sobre isso de uma maneira imparcial, na medida em que nunca estudei a religião hindu, nunca estive na Índia e, portanto, para mim é um pouco arrogante estar aqui a fazer juízos de valor. Simplesmente digo o que a autora tanto dissertou e, portanto, vocês podem encontrar na internet várias obras dela de não ficção, textos, papers, essays, a criticar o sistema de castas. Há outras particularidades, antes que eu vos fale um bocadinho sobre o sistema de castas, há outras particularidades que são minimamente importantes de se falar. Primeiro que tudo, a família aqui, a família principal do livro, a família Ipe, eles são sírios cristãos. Só que o que acontece é que o São Tomé, o apóstolo, um dos apóstolos de Jesus, ele no século I depois de Cristo acaba por trazer esta ideia do cristão pertencer a uma casta superior. Essa é a leitura histórica que se faz e por isso é que esta família, sendo sírio-cristã, ela passa automaticamente perante a religião hindu a ser vista como uma casta superior por causa dessa herança histórica. E o que acontece aqui é que obviamente nós vamos ter uma discrepância enorme entre o Zipe, esta família, e depois, por exemplo, o trabalhador, o Voluta, que só foi contratado, atenção, porque ele era muito especializado, porque senão nem sequer teria sido contratado. E portanto os tocáveis e os intocáveis, que é uma discrepância que nos acompanha na leitura a tempo inteiro. Não só as castas, como o género, como a classe social, são memorandos, digamos assim, da ideia de opressor e oprimido a tempo inteiro. E agora vou-vos colocar aqui no ecrã, para ser mais fácil a aprendizagem e a leitura, do que é que então, como é que se traduz na prática este sistema de castas. Portanto, atentem ao ecrã. Vamos lá ter aqui uma mini conversa sobre as castas. O sistema de castas vem da tradição hindu e dita quais as vestimentas, os hábitos alimentares, as ocupações e interações cada membro de determinada casta pode ter com os outros. Portanto, isto está ligado a uma ideia de hierarquia e interdependência. Apesar de muitas castas existentes no país atualmente, elas podem ser divididas em 4 grandes grupos, que são os Brahmin, os Brahmanes, os Kshatriya, os Kshatriyas, os Vaishya, os Vaishyas, e os Shudra, os Sudras. E, portanto, de acordo com os textos hindus, nós temos o Dharma. E o Dharma é uma lei ou dever que é inerente ao indivíduo e também é hereditário. Daqui surge então a ideia de que a procriação entre castas deve ser de todo evitada, que é para manter esta ideia de pureza, digamos assim, que delimita cada casta uma da outra. E nós temos os Brahmanes, que estão no topo, que são vistas como figuras muito mais glorificadas do que todas as outras pessoas das outras castas. Normalmente os Brahmanes eles são vistos como aqueles que perseguem as profissões mais eruditas, de filosofia, de estudos, e normalmente não se devem envolver em qualquer atividade que presuma sujidade, violência. Portanto, são aqueles, os iluminados, se é que se pode dizer assim. A seguir a eles vêm os Kshatriyas, que defendem no fundo a sociedade das invasões de outras pessoas, são também aprendizes dos Brahmanes. Depois dos Kshatriyas nós temos os Vaishyas,
que aqui os Vaixás já se ocupam mais da agricultura, do comércio, portanto estou a ver aqui um decair, não é? Uma escadaria que decai dentro do mais erudito até à profissão cada vez mais ligada às atividades físicas. E depois nós temos os Sudras, que são aqueles que se vão ocupar de servir todas as outras pessoas das outras castas acima deles. E depois onde é que entra aqui o Voluta, que é um intocável? São aqueles que estão fora desta delimitação das castas tradicional e, portanto, no fundo, quando a Arundhati ela critica o Gandhi porque o Gandhi quer incluir os intocáveis dentro do sistema de castas e não abalar o sistema por inteiro. E então, vocês se virem bem, se pensarem bem, neste momento, num pós-independência da colonização inglesa, o sistema de castas já está modelado para que hajam cotas de forma a assegurar que estes intocáveis, cujo nome é Arijanes, sejam incluídos no sistema de castas normal e que não sejam excluídos como eram antigamente. E já agora, essa exclusão dos intocáveis foi reforçada pela colonização inglesa e, portanto, é que essa é a parte interessante. E o Voluta, na altura que este livro, ou seja, na altura em que a ação decorre neste livro, o Voluta é visto como um nada. E pior, ele faz parte de um dos partidos comunistas em Kerala, portanto, que já agora, os partidos comunistas em Kerala têm uma longa história de tradição leninista e maoísta e, portanto, não é algo estranho, tão estranho como é para nós, se calhar, no Ocidente, mas, de qualquer forma, todo ele era transgressão, não é? E, portanto, fazendo parte do intocável, ele estava para além do sistema de castas. E isso é que o vai martirizar a um nível, enfim, que é traumático para o leitor também, digamos assim. E depois também há aqui outras particularidades que eu não me vou alongar a explicar, o jati, que são subcastas, portanto as castas elas não são só aquelas especificamente, elas têm ramificações e elas respondem de maneiras diferentes consoante a década que nós estamos a falar, consoante estarmos num período pré-independência, pós-independência, o período já contemporâneo, atual, portanto as castas não são imutáveis, não são estagnadas, digamos assim, elas têm ramificações, até o chamado jati, e portanto é todo um sistema complexo, mas que ele ainda vigora até os dias de hoje. E vocês perguntam-se, ok, então presumindo que 80% da população indiana é hindu, segue a religião hindu e segue o sistema de castas, então e os muçulmanos, então e os cristãos? Pois bem, tanto os muçulmanos como os cristãos acabaram por adotar uma visão do sistema de castas adaptado à sua religião, mas dentro da Índia há uma adaptação do sistema de castas na mesma para essas religiões. E por isso é que é interessante ver como na Índia realmente as coisas são diferentes daqui. E uma pessoa na Índia, portanto, ela diz muito mais sobre a pessoa, a casta onde ela nasce, a maneira como ela se veste, como ela se fala, do que propriamente outras questões. Mas uma coisa que a autora quis fazer é mostrar também a discriminação de género, acima de tudo. Como a mulher, independentemente da casta onde se situa, está condicionada em termos de violência machista e patriarcal a todo o mundo. Outra temática interessante neste livro tem a ver com os comunistas, os partidos comunistas. Há dois grandes partidos em Kerala, comunistas, um que é só marxista, outro que diz que é marxista-leninista, mas no fundo, se vocês forem ver bem, há uma tendência maoísta e leninista dentro dos partidos comunistas, mas na verdade é uma coisa muito interessante neste livro, é que há várias leituras sobre a participação do narrador quanto à leitura que faz destes partidos e dos próprios comunistas. Portanto, o que nós vemos é que temos o Chaco, que faz parte da família Ipe, que é um comunista contraditório, na medida em que ele é burguês, ele é detentor de um dos meios de produção da cidade, a fábrica de pickles, e ao mesmo tempo diz que é um comunista a sério. E, na verdade, ele não pratica o que apregoa. Temos um membro do Partido Comunista, o Pillai, que é um grande cobarde. Temos, por exemplo, o Voluta, que é a personagem aqui que eu vos falei que é um intocável, que é considerado, se calhar, aos olhos, um comunista puro, digamos assim. Portanto, há várias leituras que fazem. Porém, eu vou ser sincera, eu adotei uma linha crítica em relação à forma como a autora retratou
os comunistas e os partidos comunistas encará-la, porque sinto que foi um desperdiçar de uma leitura histórica importante. E, por exemplo, eu vou seguir a linha de um autor que se chama o Hamad. O Hamad diz-nos que, e ele é um teórico da linha marxista, ele considera que este romance é uma obra-prima, sem dúvida, mas ele critica o uso de uma transgressão erótica a fim de transcender problemas públicos, no caso, o sistema de castas e o sexismo na Índia. O próprio Hamad diz: é uma grande pena que uma história contada com tanta mestria deveria terminar com a autora sucumbindo à ideia convencional do erótico como uma transgressão privada pela qual se transcende as feridas públicas. Ou seja, isto acaba por acontecer porque, para a Arundhati, a visão que ela tem dos processos históricos políticos dentro de Kerala é um pouco enviesada, é um pouco parcial. E isso nota-se muito neste livro, porque, na verdade, se nós tivéssemos um autor marxista versus um autor anti-marxista a escrever, a história seria completamente diferente. E isso é um problema que, quando nós estamos a falar, eu se calhar até me esqueci de referir, mas esta obra é amplamente autobiográfica, pelo menos em grandes partes é idêntica à vida da autora, e há muita coisa aqui que é uma mistura entre ficção e realidade, ficção e factos. E quando nós falamos de factos, que é aqui o processo histórico destes partidos nesta cidade, é muito perigoso nós adotarmos uma visão enviesada que faz com que nós, no fundo, levemos um processo histórico para uma linha, enfim, para o fim do esgoto, digamos assim, para tornar a nossa escrita mais interessante. Ou seja, eu não concordo muito com essa posição que às vezes autores de ficção fazem, daí eu não gostar, por exemplo, de romances históricos. Não gosto muito disso, isto não é um romance histórico, mas ainda assim sinto que houve assim essa falha que me deixou um bocadinho, assim, de pé atrás. Mas enfim, nada que também não se resolva. Eu sinto que as personagens são muito interessantes ainda assim, porque nós temos uma ideia que é: as personagens, elas recorrem à violência para transgredir a sua posição de vulnerabilidade. Porque o colonizador que sai de lá, o inglês, ele deixa aquela nação indiana nas mãos de uma nova camada de colonizador colonizado. E nessa medida há uma tentativa de utilizar a violência para autoproteção e para preservação de um status que agora é criado após uma situação de vulnerabilidade face ao colonialismo. As mulheres são quem mais realmente sofre nesta obra. Nós vemos que um homem de uma casta superior, ele pode se envolver com uma mulher de casta inferior, e isso já é visto como algo que acontece. Mas se uma mulher de casta superior se envolve com um homem de casta inferior, é um atentado à moral pública. As mulheres, por exemplo, há uma fase aqui no livro em que uma das mulheres da família, uma tia dos gêmeos, ela é uma solitária porque ela sempre viveu sem homem, perante os olhos da sociedade é uma Zé Ninguém, e ela vê novelas e vê revistas em que as mulheres ocidentais estão ali nos preparos e tudo mais, e vê-se a decadência aos olhos dela do que se está a passar, mas a decadência está-se a passar à volta dela. E ela é uma das condutoras do fio do patriarcado, porque ela auxilia o opressor em vez de ajudar as outras mulheres. E isso é um grande problema quando falamos de opressão de género. E agora com o sol aqui a bater, queria dizer que a ideia de uma escrita pós-colonial, ela também se vê e ela conecta-se com a própria escolha da linguagem. A Arundhati, ela escreve este livro em inglês, certo? Mas ela usa expressões como mamashi e papashi, que têm a ver com a língua, eu vou-vos dizer, Malayalam, exatamente. Ou seja, ela recorre a uma hibridez entre o Malayalam, não consigo dizer isto, peço desculpa, e o inglês, como para dizer que essa hibridez entre colonizador e colonizado, ela não se esgota numa década em que se assina um papel, não é? Então ela permanece, essa contradição entre as gerações que viveram pré-independência e aquelas que viveram um pós-independência. E há outras temáticas nesse livro muito importantes, como o desenvolvimento seletivo das regiões, o colonialismo ambiental e tantas outras. Mas para o vídeo não ficar muito grande, queria-vos dizer que sim, este é um livro que eu recomendo muito, porque é um livro onde se aprende muito também, com uma escrita belíssima,
com referências, intertextualidades. A Arundhati faz referência aqui de maneiras mais e menos subliminares a obras de literatura grandíssimas, e a tantas outras coisas. Portanto, é um livro que eu recomendo muito. Não é tão fácil assim de se ler por causa das desconexões temporais e os saltos temporais e de perspectiva e lentes diferentes das personagens, mas é um narrador sempre na terceira pessoa, mas não é um narrador imparcial. E, portanto, recomendo muito este livro. Espero que gostem do livro. Se já o leram, digam-me o que acharam e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!